programa Momento Jurídico, então, está recebendo, através desta live, a doutora Delma Silveira Ibias e a doutora Luciana Generali Barni. Doutora Delma Silveira Ibias, advogada, mestre em Direito, professora universitária, secretária-geral da Comissão Especial de Família e Sucessões da OAB-RS, julgadora da 9ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-RS e vice-presidente do IBDFAN-RS, o Instituto Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do Sul. Doutora Luciana Generali Barni, psicóloga jurídica, membro do IBDFAN-RS, membro da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS, graduada em Direito, especialista em alienação parental e comentarista exclusiva do programa Momento Jurídico, abordando semanalmente este tema polêmico da alienação parental que vai ser debatido hoje entre elas. Doutora Luciana Generali Barni, doutora Delma Silveira Ibias. Já vamos começar, então, falando sobre a Lei 12.318/10, da alienação parental, que está no Senado e poderá ser revogada. Qual a avaliação de vocês sobre este tema tão polêmico? A lei fica? Muito bem. Então, Regiane, reitero aqui meus cumprimentos a todos e a todas que estão nos assistindo. Agora, então, a doutora Luciana, dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse momento contigo, de aprendizado, de debate, né, doutora Luciana, por um tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, para as nossas crianças. E é verdade, tu disseste, Regiane, que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, também ações no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de revogar a lei de alienação parental. Bom, mas antes de nós dizer o que é a lei, como é que é a lei, por que está sendo revogada, quem é contra, quem é a favor. Bom, o que é especificamente a lei da alienação parental? A alienação parental é uma maldade antiga que sempre existiu desde que o mundo é mundo na inter-relação das famílias. O que acontecia? Essa maldade antiga não tinha nome. E a partir, então, da Lei 12.318 de 2010, essa maldade ganhou um nome, que é alienação parental. E eu garanto, assim, que se a gente fala num local público, onde tem pessoas de todas as profissões, todo mundo vai saber o que é alienação parental. Pode não saber tecnicamente, mas depois que eu disser, dar os exemplos, vai saber o que se trata. Então, quando um casal separa, quer seja dissolução de sociedade, união estável, quer seja união hétero-homossexual, quer seja pelo divórcio, então quando um casal separa, uma dissolução de um contrato amoroso, de uma convivência amorosa. Então o casal separa, os filhos, né, ficam na guarda ou unilateral, que é quando um só é detentor da guarda, um genitor apenas, e o outro tem direito à convivência, com períodos pré-fixados, ou a guarda compartilhada, que são os dois tipos de guardas que nós temos na legislação brasileira, ou a guarda compartilhada, onde ambos ficam inteiramente responsáveis pela criança, mas a criança sempre tem uma casa base. E isso, as estatísticas, o IBGE está aí para nos reforçar o que eu estou dizendo, ainda é um número muito grande, quase 90% ainda dessas guardas ficam com as mães. Então, por que isso de ser esse projeto de lei que está tramitando com o objetivo de revogar a lei, ser um movimento de mães? E é porque porque a lei da alienação parental, ela não é de gênero. Ela não é para favorecer nem o homem, nem a mulher, nem o pai, nem a mãe, nem o avô, nem a avó. Não. A lei da alienação parental, ela veio com o intuito de proteger as partes mais vulneráveis dessa relação, que são as crianças e os adolescentes. Exatamente. Qual é o objetivo dessa lei, então, Regiane? É proteger essa parte mais fraca.
Porque quando acontece o desfazimento dessa relação, que eu te falava, dessa relação amorosa, um desconta no outro usando a criança como moeda de troca. Então, tipo assim, o genitor, ou o teu pai, ou a tua mãe não quer pagar a pensão, não gosta mais de ti, arrumou um novo namorado ou uma nova namorada, não vem mais te ver, e muitas vezes é uma implantação de falsas verdades, ou seja, de situações não verdadeiras, de mentiras. Então, vai programando a cabeça da criança para que ela acredite que aquilo que ela está dizendo é verdade. Então, sim, essas situações todo mundo já vivenciou. Sim. Ou com o intuito de aumentar a pensão alimentícia, ou com o intuito de tirar aquela mágoa, ressentimento daquela separação que foi mal resolvida, porque toda a dissolução tem um luto. E, às vezes, quando esse luto não é bem elaborado, a pessoa guarda aquela mágoa e aquele ressentimento meio que ad eterno. Mas isso eu vou deixar para a doutora Luciana, não vou me atrever, que essa é a área dela, doutora esse Luciana, nó que dá nas cabeças da criança, né? Exato. Então, depois a gente continua falando mais um pouquinho. Eu acho que agora a doutora Luciana que vai ter que nos dizer o que é esse nó que dá na cabeça das crianças e por que, então, que essa lei é importante. Doutora Luciana, com a palavra. Exatamente, doutora Delma, a lei de alienação parental, eu vejo exatamente como um instrumento importantíssimo para permitir que os juízes tomem as medidas de prevenção desse fenômeno. Porque quando os casais se separam, eles costumam se perder em meio a muitos sentimentos e acabam por envolver os filhos nesses sentimentos negativos que advêm da separação conjugal. E a lei, ela traz não só o conceito das atos aí de alienação parental, como instrumentos que permitem ao juiz interromper o processo de alienação parental. Então, ela é uma lei preventiva. E nós, enquanto psicólogos, sabemos o quanto a prevenção é a melhor forma de intervir em qualquer processo de adoecimento psíquico. E a alienação parental é um fenômeno que ele é lento e insidioso. Ou seja, quanto antes nós pudermos intervir, menores serão os prejuízos para essas crianças e esses adolescentes. Porque o alienador, se não for barrado, ele irá evoluindo na sua ação. E ele tomará medidas cada vez mais perversas para afastar o filho do ex-cônjuge. Então, se nós perdermos a lei de alienação parental, sem dúvida ficará mais difícil ainda para o judiciário lidar com o fenômeno da alienação parental. Por isso que é tão importante que nós consigamos manter esta lei. Antes da votação, esta proposta de revogação da lei poderá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que pode aceitar ou não o texto. Qual o entendimento de vocês, doutora Delma? O atual, a 12.318, ela foi uma lei, desde o ano de 2008, muito discutida, muito debatida com a sociedade civil, com a sociedade jurídica, com as sociedades multidisciplinares, as áreas multidisciplinares. Houve muitas audiências públicas no Congresso Nacional, inclusive eu, pessoalmente, Delma, participei representando o IBDFAN aqui do Rio Grande do Sul, na época era presidente do IBDFAN, o IBDFAN Nacional, através do nosso presidente, o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, sempre tivemos muito atento, muito presente. Por quê? Porque essa lei veio para proteger os vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes. E então,
a lei foi aprovada em 2010, então depois de mais de 2 anos de debates e tudo mais. E por quê? Porque exatamente os objetivos são louváveis, os objetivos são em favor da criança, não é em favor de pai nem de mãe, porque quando termina esse relacionamento, o que termina é o relacionamento conjugal, ou seja, entre o casal, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, enfim, né? Então é entre o casal, a relação amorosa, existe ex-companheiro, ex-esposa, ex-esposo, mas não existe ex-filho, ex-filha, ex-mãe, ex-pai. Então, esse relacionamento parental, ele vai continuar para todo sempre. E não pode, então, as crianças serem usadas como bode expiatório. E o que esse projeto de lei que está tramitando agora com esse intuito de revogar essa lei? Então, sob a alegação de que o judiciário, através dos seus juízes, estariam deferindo liminarmente e invertendo a guarda dos filhos que estavam, então, com as mães para pais pedófilos. Por quê? Porque essas mães, então, fariam a denúncia ou de violência doméstica ou de assédio sexual ou de violência sexual, e que, então, os pais alegariam que que estariam sendo vítimas de alienação parental e que os juízes, como eles costumam dizer, entre aspas, num canetaço, revertia a guarda e até a guarda definitiva das crianças. Sim. Isso não é verdade, Regiane. Está aí a doutora Luciana também para corroborar comigo. Não é verdade. O processo em que se discute alienação parental é um processo longo, é um processo que tem audiências, tem laudos dos profissionais expertos, assim que nem a doutora Luciana, de assistentes sociais, de psicólogos, muitas vezes até de psiquiatra, com todas as partes envolvidas, às vezes até a família extensa, não só o pai, a mãe e os filhos, mas às vezes os avós que têm influência, que muitas vezes são alienadores também, às vezes cuidadores, às vezes um padrinho, uma madrinha, um tio, uma tia, quer dizer, então são várias pessoas, esses são os alienadores, as crianças são as alienadas, né, e o que sofre alienação, aquele genitor, então, que aqui no exemplo que a gente está falando são os pais, né, geralmente os pais, não que pai não seja alienador também, que mãe não seja alienada, né? Sim. Então, pode ser, mas que no caso a estatística nos mostra, e esse PL que está tramitando para revogar a lei é movimento de mães, então, sob esse pretexto. Então, e isso não é verdadeiro, até tem sido divulgado na grande mídia aí, que inclusive essas mães dão entrevistas, pessoas que se comunicam muito bem, e dão uns números estatísticos assim, só que nunca demonstram qual é a fonte, né? Primeiro que esses processos todos, tá aí a doutora Luciana que pode corroborar comigo, eles são processos que tramitam em segredo de justiça, então tu não bota ali no computador e aparece, teve 100 alienação parental e os juízes despacharam isso, deferiram aquilo e deferiram aquilo. Não, porque eles tramitam em segredo de justiça, só as partes e seus advogados é que têm acesso. Então, a estatística já é mais complicada e mais difícil. Se ela não partir de dentro do Poder Judiciário, não tem como nós termos acesso, ou com a autorização do Poder Judiciário. Então, é uma coisa muito séria, não é assim um oba-oba. E os juízes não, eles são muito cautelosos, o juiz de família, o juiz da vara de violência doméstica, são profissionais altamente qualificados e vocacionados. Aí tu vai me perguntar, mas Delma, não existe erro? Existe, como em todo processo, todos nós somos humanos, os magistrados e as magistradas também são humanos, claro que existe, pode existir, mas isso é exceção da exceção da exceção. A regra geral é um processo muito cauteloso, com várias fases de tramitação, com todo o cuidado, com toda a percussiência, com uma gama imensa, exaustiva de prova, com todos os direitos constitucionais previstos, da mais ampla defesa, o princípio do contraditório. Então, não existe nada, assim, concedido liminarmente, assim, a troco de nada. E isso, realmente, nós entendemos que
que não pode, isso até é um princípio constitucional, né, que não se pode reduzir direitos, né, no momento que existe uma lei que vem proteger, no caso aqui, adolescentes e crianças, essa lei, então, não pode ser retroagida, não pode haver, é proibido esse retrocesso social, essa vedação de o que já foi melhor. Ou seja, se eu já tenho uma legislação que protege, ela tem que sempre ir daqui para frente, Exato. sempre a crescer e não diminuir. Entende? Seu entendimento, doutora Luciana? Perfeito, assim, o que a doutora Delma falou é exatamente a minha experiência, e eu só tenho a acrescentar que o que eu vivencio é exatamente o contrário. Tanto os promotores quanto os juízes, eles são cautelosos em excesso, diante de qualquer possibilidade de risco ao filho, eles tomam todas as medidas de proteção. Inclusive, muitos pais são injustamente afastados dos filhos e os filhos dos seus pais sem qualquer prova de violência, seja ela de qualquer tipo, e muitas vezes passam aí anos sem contato com os filhos e depois vem a ser comprovado que nada houve. E aí nós temos falsas memórias, nós temos processos assim de violência psicológica gravíssimos. Então, assim, o que está havendo por esses movimentos é uma distorção gravíssima de informações baseadas em casos isolados. Então, o que eu estou buscando alertar através das minhas redes, das pessoas às quais eu tenho acesso, é que busquem fontes fidedignas de informação. Pessoas que estudam, pessoas que trabalham na área, e eu até estou engajada em um grupo de estudos da OAB Lapa de São Paulo, e nós estamos em contato com deputados justamente para buscar que os relatores desses projetos, dessa votação, sejam pessoas capacitadas, ou que busquem um grupo capacitado para se subsidiar tecnicamente ao expor a sua posição para quem vai votar, né? Porque é uma decisão técnica que não pode ser tomada politicamente sem uma opinião. Então, realmente, o que falta é informação nesse caso. Ok. Lembramos que esta live vai para o programa Momento Jurídico, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Icatu Seguros, vida para toda a vida. Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e a APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Voltamos logo após os comerciais com a doutora Delma e a doutora Luciana. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão e ó. Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Um divino mistério profundo, que é o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita, eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Para você e para quem você ama. Icatu é vida.
para toda a vida. E é bonita. Retomando aqui na nossa live, doutora Delma, qual a posição do IBDFAM neste processo? Pois é, Rejane, o IBDFAM, então, como Instituto Brasileiro de Direito de Família, a nível nacional, com seccionais em todos os estados brasileiros, um instituto que existe há 25 anos, que então colabora com o Poder Legislativo na confecção de leis, sempre com o intuito de melhorar, de trazer melhorias, trazer benefícios, garantir direitos das famílias, está com um movimento intenso, inclusive em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim, todas as leis do site do IBDFAM, coordenado, obviamente, pelo IBDFAM Nacional, mas com a colaboração de todos os estaduais também, com uma campanha sobre a defesa da lei da alienação parental. 2 pontos, abre aspas. Mudar, sim. Revogar, não. E isso por quê? Porque a gente até admite alguma melhora, algum aperfeiçoamento, depois de uma ampla discussão com técnicos altamente capacitados, com profissionais da área, mas com capacitação técnica, séria, objetiva, e não pessoal de cada um, e não como revide de uma separação mal resolvida, mal elaborada, um luto mal elaborado. Então, em face dessa discussão, a gente até aceita, por exemplo, uma das mudanças que que o IBDFAM entende que é viável, inclusive o doutor Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente nacional, está sempre falando e reiterando, por exemplo, o acréscimo, a expansão da lei de alienação parental, não só para crianças e adolescentes, mas também para outras categorias vulneráveis, como, por exemplo, idosos e pessoas portadoras de deficiência. Então, também deveriam, porque a gente sabe que idosos também sofrem de alienação parental, é um filho contra outro e tudo mais, não deixa os outros irmãos verem aquele idoso e por aí, a mesma coisa também com o portador de deficiência. Então, essas categorias vulneráveis também fazem jus a esse direito constitucional. E como princípio constitucional, não podemos ter esse retrocesso de vedação, porque uma lei que beneficia, ela não pode jamais retroagir para retirar direitos que já lhe foram conferidos. Então, ela pode ser, sim, melhor aplicada, talvez o Poder Judiciário, com uma expansão de estruturação um pouco, talvez com mais ênfase, talvez haver algumas questões de agilidade processual, das perícias, enfim, porque a gente sabe que o tempo de uma criança é um tempo muito rápido e ele é recuperável. Aquele genitor que perde o contato 2, 3 anos com o filho, aquele tempo não volta mais, o filho não volta mais a ter 6 anos, 5 anos, não, ele vai ter já 10, 12, então ele já perdeu uma fase desse convívio. Então, visando todas essas questões, a gente aceita discutir, está pleiteando, está brigando por isso. Nós temos tido muitos contatos, como a doutora Luciana bem disse, com deputados, com senadores, para explicar, mas explicar tecnicamente o que é a legislação, por que ela foi elaborada, por que se chegou à sua aprovação e quais são os prejuízos se essa lei for revogada. Quer dizer, é um retrocesso assim que não tem limite, é incalculável. Então, isso não pode vir a acontecer. A gente, então, pela manutenção da lei, até com algum aprimoramento, sim, mas a revogação jamais. Doutora Luciana, mais algum detalhe a destacar? A única coisa que eu quero reforçar, considerando o fato de eu ser psicóloga, é que, em nome da saúde mental desses filhos, cujo número só aumenta, né, porque nós estamos todos acompanhando o número crescente de divórcios, inclusive em virtude da pandemia, todos temos que lutar, nos engajar nessa luta que a doutora Delma colocou,
que o programa Momento Jurídico está nos proporcionando aqui divulgar em favor da lei de alienação parental. Esse é um instrumento que, para o ordenamento jurídico brasileiro, foi uma vitória, é uma conquista. Então, nós não podemos correr o risco de perder essa possibilidade de prevenção da saúde mental infantil. Então, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui ao lado da doutora Delma, nesse momento tão especial, e poder fazer esse chamado a todos de engajamento nesse movimento, e também dizer que eu tenho muito orgulho em fazer parte desse programa tão valorizado, né, pela nossa população, e que tem essa função social tão importante, né, de trazer a população como um todo, de uma forma acessível, conhecimento que é técnico, mas que é útil para o dia a dia de todos. Então, só tenho a agradecer. Nós que agradecemos esta grande parceria e tenho a certeza que a senhora abrilhanta cada vez mais o programa Momento Jurídico, semanalmente com seus comentários, principalmente sobre alienação parental, que é a sua especialidade. Doutora Delma, mais alguma coisa a destacar? Bom, eu só quero agradecer, Rejane, dizer que foi uma honra, principalmente por estar aqui dividindo, então, esta tela com não essa mesa, né? Agora essa tela, né? Nesse período pandêmico, né? Essa tela com a doutora Luciana, profissional que eu conheço, que sei que faz um exemplar trabalho em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que tem que ter, sim, esse cuidado da saúde mental. Aliás, nós todos precisamos cuidar da nossa saúde mental, porque a saúde mental é um todo. A gente precisa, nós somos um todo. Então, não é só a saúde física, não é só malhar na academia, não é só cuidar da aparência. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. E se nós, adultos, precisamos muito mais, então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? E tu é muito uma destinatária desse recado, Rejane. O Momento Jurídico está sempre abraçando, então, essas causas importantes e de grande visão, e nessa luta que nós estamos agora embrenhados, que é para a manutenção dessa lei, que é uma lei boa, uma lei moderna, uma lei que veio favorecer os vulneráveis, as nossas crianças, os nossos adolescentes, e que nós possamos, então, estendê-la também aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais, portadoras de deficiência. E agradeço mais uma vez, então, o Momento Jurídico, e muito obrigada, Rejane. Um abraço para todos e todas. Nós que agradecemos. O Rogério Nocha, que é o diretor e produtor do programa Momento Jurídico, manda um grande abraço e também agradece. Então, eu, em nome do programa, agradeço as duas. Muito obrigada, doutora Delma Silveira Íbias, doutora Luciana Generali Barni, pela grande participação de vocês. Uma boa noite e até a nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.